Olá, estou iniciando esse vídeo hoje como primeira parte, né, dessa série de vídeos a respeito dos textos e pensamentos da Lu Salomé. Eu decidi fazer isso, inclusive tem um dos vídeos que está, né, nessa playlist, ele fala um pouquinho da Lu. Eu pesquiso essa personalidade desde 2013, né? Então ela tem coisas bem interessantes, assim, ela escreveu coisas bem interessantes. E um dos motivos que eu decidi criar essa playlist, enfim, para comentar também para me estimular a fazer algumas leituras, né, de textos dela, para continuar também entendendo um pouquinho como ela pensa. Enfim, quem tiver interesse em saber quem foi Lu Salomé, né, eu tenho esse vídeo que está nessa playlist falando sobre ela especificamente. Inclusive, a gente tem um filme, eu falei especificamente do filme, fazendo uma comparação com a biografia dela, e aí eu acho interessante você assistir se você não a conhece. Esse primeiro vídeo, eu vou tratar especificamente de um dos textos dela, que é um dos mais conhecidos, que chama Narcisismo como Dupla Direção. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer, né, que esse texto, como a maioria dos textos dela, ele tá em outra língua, em alemão, né? E o que eu acho interessante chamar atenção é na forma da escrita dela, né? Ela escreve um texto que basicamente ela conversa e faz muitas analogias. Eu me identifico muito com a escrita dela porque eu escrevia assim. Fui adaptando a minha forma de escrever com o jornalismo, né? Então, é bem interessante que ela faz muitas analogias. Então, metaforicamente, ela abre muitos parênteses. Então, se você não estiver atento na leitura, você acaba se perdendo, né? Se você não estiver atento, você corre o risco de ler alguma coisa ali e de repente, poxa, peraí, o que ela estava falando mesmo? Ah, ela está dando um exemplo. Então, é interessante isso. É um texto robusto, mais erudito, né? Então, também exige uma atenção maior, para não dispersar. E é texto corrido, então ela não faz divisões, né? Ela não coloca, né, o título, subtítulos e nem nada. Então, demanda um pouquinho, né? E também demanda um conhecimento prévio da vida dela, né? Por que eu falo isso? Porque ela também faz citações, ela se coloca, né, no texto. Ela faz autorrelatos e também das próprias leituras que ela fazia. Ela, para vocês saberem, ela antes de ser psicanalista, ela foi uma filósofa existencialista. Ela estudava muito o existencialismo, né? Então, de Nietzsche, né? Enfim, e Spinoza, ela bebia muito dessa fonte. Então, os textos também têm um peso caminhando por esse lado. Então, falando do texto, né? Narcisismo como dupla direção, ele foi dividido em 4 partes. Em síntese, eu vou fazer uma síntese, uma visão geral desse texto e depois eu vou tentar esmiuçar, falar um pouquinho das partes que me chamaram a atenção, que eu fiz anotações. Então, a parte 1, basicamente uma introdução, né, do que é o texto, do que o texto trata, das ideias dela. A segunda parte, ela fala dos investimentos objetais. A terceira, ela fala da atribuição dos nossos valores. E a quarta parte, realização narcísica através da criação artística. Qual que é a teoria que ela traz? A teoria que ela traz é que a grande função do narcisismo, só para você entender, a dupla direção em linhas gerais que ela chama é o narcisismo positivo em contrapartida com o negativo, aquelas bases dos estudos iniciais de Freud. E o que ela chama de narcisismo positivo, que ela não usa esse termo, eu estou usando agora e a gente já ouviu muito falar, né? Hoje a gente ouve muito falar. Ela, vamos dizer assim, foi a precursora desse narcisismo positivo a partir dessas ideias aqui. Eu posso chamar assim. Eu tô fazendo essa avaliação, tá? Então, a síntese
síntese de tudo isso é a gente entrar em contato com o amor próprio, né? O positivo do narcisismo negativo, vamos dizer assim, positivo do narcisismo é o amor, entrar em contato com o amor próprio. Mas não é tão simples assim. Então, essa introdução, essa primeira parte, ela faz bastante analogia, ela relaciona muito com a necessidade da criança de para ela, ela tem essa dissociação, ela não se dissocia, né? Ela se indissocia do adulto. Então, o bebê, tanto é que o bebê nos primeiros meses de vida, ele está extremamente conectado com a mãe. E nos primeiros anos, a criança ainda se vê como uma extensão, né? Ela ainda não consegue se ver como indissociada. Então, aqui ela traz muito essas comparações com a criança, dizendo que, né, até que o bebê ou a criança ela entenda que ela é um ser dissociado do adulto, ela passa por alguns sofrimentos, né? E ela até cita um exemplo de um atendimento que ela fez com uma criança de 5 anos, em que ela sofria, né, à medida em que ela se percebia naquela atividade lúdica, né, do atendimento infantil, tinha momentos que ela se dava conta e sofria menos, né, que ela era indissociada. Isso é muito inconsciente, tá, gente? Então, eu tô falando aqui nessa linguagem, mas... E aí, no lúdico, na brincadeira, né, com bonecos, que a criança demonstra o quanto ela é indissociada do adulto na cabeça dela, porque ela fala do objeto como se estivesse falando dela. Então, ela dá esse exemplo. Então, para dizer que a gente precisa, só que a gente precisa disso, a gente precisa sair da gente para a gente poder entrar em contato com a gente de novo. Que daí entra na parte 2 lá, que é o investimentos objetais que ela vai falar. Então, ela divide em 3 partes, né? Essa questão. Então, ela até fala aqui, o estágio anterior à consciência do eu se refere ao persistente sentimento de identificação com o todo. Então, ela fala a gente tem essa identificação com tudo para depois se dissociar, né? E aí, ela fala o seguinte, são 3 pontos que ela divide esse narcisismo. Nos investimentos objetais, na atribuição dos nossos valores e realização narcísica através da criação artística. E aí entra aquela ideia da necessidade de se sair de si, né, nesse investimento objetal que tem a ver com relacionamentos, para então se conectar consigo, até pelo processo de espelhamento com o outro e tudo mais. E aí, assim, para a gente sintetizar esse texto, a outra parte seria a atribuição dos valores e a descoberta dos nossos valores, é uma transcendência dessa saída do outro, né, para você se conectar com os próprios valores e então usar a criatividade para transcender isso. Então, ela vai fazendo um crescendo, né? Então, é sair de si para entrar em contato consigo no processo do amor próprio, né? Ela até usa esse termo, para, né, vivenciar as relações, os investimentos objetais de uma maneira geral. E aí depois, a transcendência disso, isso não se basta, né? É a descoberta dos próprios valores e a conexão com eles. E aí depois, por fim, a transcendência disso é a arte. Mas assim, tem toda uma analogia, tem toda uma explicação que ela vai fazendo em cima disso. E aí ela fala, essa questão que ela traz, né, dessa separação dessas partes, ela fala bastante a respeito da libido, né, do prazer, porque é onde a gente coloca a nossa atenção, onde a gente sente prazer, é aí que está a nossa libido. Então, assim, que aí ela fala de sublimação, né? Então, a gente sublima a questão da libido para parte mais de relação, depois para os valores e a artística. Então, tudo que a gente dá uma importância, o valor é importância, né? A atenção por prazer é a orientação da libido. Então, basicamente, é isso que ela trata nessa parte, né? Então, ela vai aprofundando,
faz esse autorrelato. Na verdade, a criança que ela atendeu tinha aproximado. Uma coisa que ela traz também é o autorrelato dela, né? Ela dá um exemplo, que inclusive esse exemplo ela traz na autobiografia dela, que ela fala de uma experiência que ela vivenciou, se olhando no espelho e se entendendo como uma pessoa que tá dentro de um corpo, né? Então, é uma vivência interessante, inclusive já passei por algo parecido, então ela se olha e se percebe, nossa, ela tinha mais ou menos 7 anos de idade e se percebe como um ser limitado, né, dentro do próprio corpo, que é ela falando das primeiras experiências dela de dissociação, né? Dando um exemplo aqui, ela falando o estranhamento de se olhando para o espelho, sentimento de limitação. Enfim, ela traz também uma comparação, né, de dois tipos de prazeres diferentes nesse mesmo processo, o prazer da dissociação e o prazer da indissociação, que é a consciência de si. Então, enquanto eu não tenho consciência de mim, eu tenho esses prazeres. Tem alguns prazeres advindos disso. A partir do momento que eu tenho consciência também, eu me torno um indivíduo singular e aí tenho as minhas preferências e tudo mais. Enfim, então ela vai trazendo essas questões todas aí. Ela fala também do patológico e do saudável o tempo todo nesse texto, né? E quanto mais preso a gente fica nesse processo aí né, nessa configuração, a gente não consegue se desconectar, a tendência é a gente ir para a patologia. Ela traz essa questão. Deixa eu ver se eu acho a parte aqui. Tá. Então, ela faz uma analogia também do investimento objetal como algo simbólico, né, relacionado à consequência do objeto da libido, né? Os objetos de amor posteriores são transferências dos primeiros. Ela acrescenta que no isolamento essa imagem externa significa tão perto do nosso próprio contentamento libidinal conosco em nossa solidão. Ela faz várias questões, ela traz essa questão da gente transcender a gente para a gente poder entender o que é o outro, o que é a gente, para fazer essa dissociação. E nessa transcendência, às vezes, e fala dos excessos, a sobreestimação, né? Essa necessidade que vai para o sexual, essa transcendência, né? E aí é que entra a necessidade de um algo a mais, que é o valor, que entra como algo simbólico, né? O valor é algo simbólico. Então, é uma transcendência do outro, sobreestimação, né? Do outro, para além de si. Então, ela vai fazendo esse crescendo em cada uma dessas fases, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela traz também uma comparação, tem uma parte que ela só fala do feminino versus o masculino, e aqui eu me lembrei um pouco de um outro texto dela, sobre as heroínas de Ibsen, que ela faz uma análise das personagens do Ibsen, que é um autor, na época era roteirista, né? De histórias, que ele colocava mulheres como heroínas mesmo, não heroínas nesse sentido da palavra, mas no sentido de delas serem mulheres que buscavam se afirmar, né? Se autoafirmarem, para além do que o que imperava na época, o patriarcalismo. Então, ela traz essa questão para fazer uma associação com, né, as interferências do mundo masculino, do universo masculino, que ela diz que é prejudicial dentro desse narcisismo mais saudável. Então, ela traz que tudo que é imposto para o menino se tornar homem, tem que ser homem, etc., interfere nessa conexão dele com ele mesmo, que deveria ser um processo natural do encontro dele com ele mesmo, nessa consciência de si, dessa conexão com a própria essência. Então, ela traz essa questão também, que deve ser natural. Então, qualquer repressão vai gerar isso e qualquer interferência também. E aí ela faz essa crítica, trazendo o contraponto com o feminino. Que, enfim, ela fala muito dessa questão da mulher ser um ser autossustentável, justamente
fazendo várias, ela adora fazer analogias, né? E aí ela fala que essa interferência no masculino, né, no menino lá ainda na fase infantil, é uma violenta externalidade, então influencia, né, o que poderia ser natural e gerar sofrimento. Quanto mais, então daí ela traz, né, quanto mais a pessoa se afasta da sua essência, ela não fala com essas palavras, mas é a minha interpretação, maiores são as idealizações e, por consequência, o sofrimento. Então, ela vai falando disso ao longo dessa primeira parte, né? E aí, ela fala que o narcisismo mais desenvolvido e evoluído é aquele que sai do universo apenas do amor libidinal para o fraterno. Também uma interpretação minha aí do texto. Transcendendo futuramente mais para a abrangência da arte, cultura e até a espiritualidade. Ela faz essa associação aqui já como uma prévia para a próxima parte, que ela vai tratar do valor simbólico, né? Então é interessante a gente pegar essa ideia da transcendência, né? Enquanto do crescendo que ela vai fazendo, do mais evoluído e etc. Então, é sempre uma busca por transcendência. Então, essa primeira parte é mais uma introdução para explicar cada uma dessas fases, né? Então, enfim. Aí ela vai aqui, né? Então, a primeira parte que eu falei foi essa associação, eu já falei da segunda, acabei já entrando quando ela fala dessa relação objetal, né? E aí, quando transcende, vai para o valor. E o valor é algo que quando ela se torna consciente, ela vai mudando, né? Vai buscando o que é importante para ela. O valor nada mais é do que o que é importante. E é mais simbólico. E também é uma forma de sublimar, né? De transcender. Então, aí ela fala assim: todo valor é uma aspiração à sobreestimação e ao afastamento da relatividade do individualmente válido. O valor se estende, anseia inevitavelmente a convicção através da fé. E ela fala vários tipos de valores, cada um tem um, né? E ela vai até no âmbito da religião, da fé mesmo, né? E aí ela faz associação com o pensamento nada é impossível, relacionando com o nosso narcisismo sublimador, ambicioso e idealizador. Fala de idealizações e tudo mais. Aí aqui né, uma interpretação também, é como se o valor fosse a transcendência de si para algo além, inclusive do outro, amor objetal, né? Algo que é importante. E aí ela traz uma ideia bem interessante aqui, que é a questão do valor. A partir do momento que a pessoa define um valor, nada, em outras palavras, né? Eu não vou ser literal como está no texto, mas nada faz com que ela mude de ideia de tão potente que é o valor. Então, podem ter 1001 provas justificativas, coisas mais objetivas, mas nada vai alcançar o que é subjetivo. Ela usa bem esse termo, que o valor é subjetivo. Cada um tem um e, enfim, então o objetivo não alcança o subjetivo. Ela traz em outras palavras que é isso. Então, quanto mais forte é a convicção da pessoa, menos ela vai se dissociar daquilo, menos ela vai se afastar. O valor é importante para ela e não muda, né? Então ela traz essa ideia. E aí ela traz a associação do valor com a vida e tudo mais, enfim, né? Ela também faz uma associação com uma citação de Freud, que o nosso eu ideal é dirigido ao amor próprio, que o eu real desfrutou na infância. Então, ela tem o tempo todo, ao longo do texto, ela faz conexão com a infância, no sentido de essência, é a minha essência que tá lá, né? Tudo que veio depois pode ter sofrido interferências, né? Então, quanto mais a gente se aproxima de lá, mas com essa consciência de si, mais feliz, né, e satisfeita a gente vai ser. Ela traz também uma questão aqui, a existência se equilibra no chamado normal entre essas duas direções, que é um pouco da essência do texto.
as quais contém, por assim dizer, algo de maníaco e melancólico. Ela traz um pouco da comparação com, né, não uso esse termo, mas a bipolaridade, né, que entra em estados maníacos e melancólicos, né? Períodos de mania e melancolia e tudo mais, ela traz nessa questão do aproximar e se afastar, né, de valores e que tem relação com essa questão do narcisismo mais saudável lá, né, da infância e tudo mais. Ela faz muitas analogias envolvendo a temática da idealização versus realidade, no sentido dos valores não fazerem o indivíduo se distanciar muito da realidade, que aí entra o patológico versus o saudável, né? Que ela traz bastante essa questão. E aí ela traz um autorrelato sobre uma mágoa que ela sentiu e correlaciona com a necessidade ética de se aprofundar em si a fim de eliminar o egoísmo, paradoxalmente mantendo o não esquecimento nem da mágoa nem do desejo. E ela finaliza o capítulo afirmando sua reverência ao fenômeno ético do ser humano como ponto de partida para a elevação das atividades criativas. Então eu achei interessante ela finalizar esse capítulo falando da ética, da necessidade de não perder de vista a ética, que aí ela continua trazendo um pouco desse fator ético na última parte, em que ela fala da criatividade, porque a criatividade ela não se dissocia da ética, ela associa essas duas questões, porque se você deixa a ética de lado, você pode ir para vários lados, para várias pontas que não são saudáveis, inclusive a loucura. E ela fala bastante da ética, principalmente pelo fato da arte em si, enfim, da criatividade em si, ela se realiza no contato com o outro, quando ela se torna universal, quando ela se torna uma exposição, por exemplo, quando o outro lê. Então, eu preciso desse princípio ético para criar, né? E aí, nessa última parte, então, ela traz essa questão, né? Então, a ética, na verdade, ela é um pressuposto, é um ponto de partida para as atividades criativas. Então, esse é um ponto importante de trazer. Enfim, e aí ela traz muito nessa última parte que a arte, ela é aquilo que é manifestado no nosso inconsciente. E ela traz muito, ela não fala essa palavra, não utiliza essa palavra, mas a essência é a catarse da arte. E só que aí ela traz também a poesia, fala bastante da poesia, que enfim é o forte dela, né? Então, na verdade, ela traz que as impressões da arte, elas podem manifestar exatamente recordações, né? As recordações são manifestas na arte. Ela cita exemplo do filme, por exemplo, que é a recordação em movimento, é a única forma artística capaz de dar movimento à recordação. E afirma que a casa morada da criatividade está na infância. De novo, ela traz o fator infância. Nada é mais capaz de trazer de volta as impressões da infância profunda do que o levantamento dos recalcamentos. E aí ela vai trazendo essa questão aí, né? De novo, a ética em paralelo com a arte, a busca universalmente válida da ética que encontra sua realização somente na situação singular na qual a pessoa vivencia o seu valor. Ela traduz a função criativa e ela vai aprofundando, fazendo todas aquelas analogias dela, que a função criativa, a tradução da função criativa está no ato sexual da criação de outra vida, né? Na criação, da criatividade mesmo, não só de outra vida, né? O foco criativo desloca a libido para fora do seu corpo na criação artística. Enfim, ela também fala um pouquinho da vida sexual do artista e tudo mais. O desvio do indivíduo de sua condição criativa faz com que veja a si mesmo como resultante do nada, tornando-se inseguro diante de si, de sua obra e dos outros. Então, quanto mais ele se distancia da criatividade, ele se torna inseguro, né? Enfim, paradoxalmente, a criação durante o processo faz com que dê as costas ao seu eu, justamente pelo processo criativo ali intenso, fluxo e etc. E aí ela fala que a única alienação do nosso eu que é saudável é a do sonho,
né? Se comparado à obra de arte primitiva e por aí vai. Enfim, ela traz toda essa questão e finaliza o texto, enfim, ela usa bastante figuras de linguagem, né? Uma linguagem poética mesmo, por assim dizer. Para quem não sabe, uma curiosidade, ela é considerada a poetisa, né, da psicanálise. Ela não escrevia muitos textos psicanalíticos, senão aqueles de assuntos, né, pelos quais ela se interessava. Eu me identifico bastante com isso também. Então é interessante essa questão, esse crescendo, né, essa visão do narcisismo de uma forma mais positiva, né? Ela faz uma contrapartida ao narcisismo lá na teoria do narcisismo de Freud e tudo mais, né? Então, quando se fala que o bebê ele só se reconhece ele mesmo, né? Então, aquela ideia que a Melanie Klein, a outra psicanalista mais infantil, traz sobre tudo vem a mim, né? Pela criança, o bebê é o rei, né? Então, ele faz as bases da teoria do narcisismo nascem daí, né? E aí ela esmiuça, ela traz um outro ponto de vista, falando da criatividade, justamente nessa construção do amor próprio, nesse texto. Acho que vale a pena ler, reler, né? Porque se você se perde ali, você pode, né, se perder nas ideias, na ideia principal. Então fica essa recomendação para vocês.